Olá, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Pega a Lição, nosso quinto encontro desse trimestre agora, estudando a lição de Levíticos. Isso mesmo, uma lição que tem sido poderosa nas nossas vidas. Mas antes da gente iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um encontro. Essa lição de hoje está poderosa. Nós vamos estudar a lição do perdão daqui a alguns instantes. Mas como você já sabe, eu estou sempre muito bem acompanhado aqui nessa mesa. E hoje não é diferente. Estou com dois amigos meus que já estiveram comigo no outro episódio. Estão voltando hoje, não é isso? Estou aqui com o Júnior, responsável pela Novo Tempo. Nosso amigo está aqui com a gente. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, graças a Deus. Alegria para mim, tristeza para alguns. E eu vou explicar o porquê. Semana que vem muitos já vão estar voltando para as aulas, né? Faculdade, sim, escola normal. E tem gente dizendo assim, olha, essa é a semana que eu vou estar acompanhando com mais tranquilidade. Porque semana que vem já volta a vida normal, a rotina, né? Normal. Tem razão, Júnior. Tanto é que esse sábado, o próximo sábado, é o sábado final da Semana de Oração Jovem, porque acabou a Semana de Oração Jovem, começa as aulas de novo. Já é para fortalecer a fé, né? Olha, vai lá que tem mais um semestre, mas você será vitorioso. Exatamente. E também estou recebendo o pastor Léo aqui diretamente do IN. Tudo bem, pastor Léo? Tudo bem, sim, pastor. Graças a Deus, tudo em paz. Eu quero mandar um abraço. Eu já tenho vindo aqui, Júnior, algumas temporadas, né? Alguns episódios, aliás. Ele está concorrendo para ser meu co-host aqui, para já permanecer aqui. Nessa temporada é o 5º episódio que ele participa. No caso, então, você já está com um contrato assinado, né? Já. Eu estou aqui lutando por um contratozinho. É verdade, né? Então, eu quero mandar um abraço, porque ainda não mandei, né? Porque é pra casa da grande família lá. O pastor vai lá, nos visita. A casa da grande família, a nossa família IN, né? Família IN, lá no bairro de São Fernando, aqui em Campinas, né? Que legal. Um trabalho maravilhoso que ele tá fazendo lá. Então, um abraço pra todo mundo lá, né? Os missionários abençoados do Senhor que estão lá. Maravilha, esses meninos e meninas são gente boa, dedicados à missão, tem sido uma bênção. Mas, meninos, a gente tá aqui no nosso 5º episódio. Antes de começar a lição, vamos fazer uma pergunta pra vocês. Casados, solteiros, namorando, como é que tá isso aí? Fala pra mim aqui, e aí? Olha, eu tô à espera de um milagre, eu abro o coração logo aqui, né? Aproveitar aqui, toda oportunidade é válida. É válida, entendeu? Né? Então eu estou na campanha, sua mãe pode ser a minha sogra. Boa. A campanha está aberta, entendeu? Boa. Procure no meu Instagram, vai lá, Júnior Freitas. Olha, procura. como é que é? Repete aí. Então, o Instagram mesmo é JR Freitas Oficial. JR Freitas Oficial. Pronto, vai lá. Esse aqui, pode procurar vai lá. Vai achar com toda certeza. JR Freitas Oficial. Eu vou até pedir atenção, câmera, por favor, aproxime aqui, por favor. Aproxime. Faça atenção, editor, por favor, aproxime aqui. Já imaginou, depois de casado, aí você, minha irmã, acordar com um bom dia assim, ó. Bom dia, meu amor. Literalmente, voz de locutor. Deixa eu falar aqui pra vocês. Uma amiga minha chegou e disse assim, Júnior, mandei tua foto pra uma amiga minha, que ela tá solteira também. Eu disse, minha irmã, não mande a foto, mande o áudio. Depois manda a foto. Depois manda a foto. Entendeu? Primeiro manda a voz. Evangelística. Impressiona. Primeiro começa com a Bíblia, depois a gente vem com o Apocalipse. Né? Então, muito boa, Júnior, muito boa. JR Freitas .oficial, é isso? É JR Freitas Oficial. Tudo junto. Tá feita a campanha, então, se você quiser, mande um contato lá pro Júnior lá e depois deixa a gente saber que não pega a lição, que a gente convida os dois pra vir aqui. O Dia dos Namorados já passou, perdeu a oportunidade, minha irmã, mas Natal tá chegando. Olha aí. Natal tá chegando. Só o que eu digo, né? Lancei a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Então o Júnior tá à espera de um milagre. E você, Léo? Talvez um milagre ainda maior, viu, Júnior? Tô na mesma situação, compartilhando. Eu acho que convidou a gente por causa disso, né? Mete a mão aqui. Tamo junto. Tamo junto Oração nessa. do milagre. Vamos mudar o podcast de hoje pra oração do milagre. Preciso de um milagre, pastor, também. E eu quero deixar meu Instagram também, claro, né? Por favor. Vamos lá, né? Pode ir lá no Instagram, procurar Leonardo_Barbosa. Meu Barbosa tem um Z em vez do S, né? JA de Jovem Adventista no final. Olha aí, Leonardo_Barbosa com Z. JA no final. É isso então, maravilha. Não falo bom dia que o Júnior fala, mas é um baiano, deve saber fazer uma comida baiana. Sei, eu vou fazer um acarajé, um vatapá, né? Um negócio... É verdade que o vatapá de lá é melhor que do Pará? Porque eu acho que não. Poxa, eu experimentei do Pará, né?
Primeiro porque é típico de lá, então me perdoe, né? Assim como o açaí, você falou aqui uma temporada atrás aí que o açaí é diferenciado, o vatapá de lá é diferenciado. Né? O tempero baiano, na verdade, o tempero baiano é diferenciado, né? Olha só. Olha, teve um amigo meu que foi lá pra Bahia e disse assim, Júnior, quando você for pra Bahia, não aceite quando perguntarem assim pra você, você quer comida quente ou fria? Porque quando falaram se eu queria comida quente ou fria, eu pensei, não vou querer comer comida gelada. Aí pode trazer uma bem quente. Eu conheço essa Aí, história. pastor, você explica o motivo aí. Assim, ó, Ardeu. eu vou falar da acarajé, né? A baiana da acarajé, quando ela ali vai oferecer o acarajé, ela faz essa pergunta, né? Você quer quente ou frio? Não quer dizer que o frio tem tempo que ela tirou do azeite depois que fritou, não. O quente é a pimenta que ela coloca. Pois é. E a pimenta Chorou, ali. Júnior. Eu lembro uns anos atrás, tava tendo algumas manifestações pelo Brasil. Eu lembro que provavelmente o baiano levantou uma placa, né? Era um combate direto com a polícia, né? Spray de pimenta, era bomba de gás e tal. E a placa dizia assim, né? Spray de pimenta para baiano é tempero. Na placa, né? Então... Só vou dizer que meu amigo chorou muito no banheiro, viu? Não foi fácil. Vocês são muito bons, muito bons. A minha esposa é baiana, eu já me acostumei com essa história de comida quente, comida fria já, Júnior. Então, esse é o segredo. Então, sabe de tudo, Então você não já. tem costume, peça fria, comida fria. Não. Na minha casa são mais de 5 tipos de pimenta lá. Casado com a Olha! baiana, então, amigo, vai ter pimenta em acostumou. casa. Já acostumei, já, entendeu? Mas, meninos, o papo tá bom, a gente tá brincando aqui, mas a gente veio pra estudar a lição. Vamos lá. E nós vamos iniciar o estudo dessa lição, mas antes de iniciar, Júnior, você ora pra gente poder iniciar? Claro. Vamos fazer uma oração então. Querido Deus, a nossa gratidão por mais um momento em que a gente se reúne para aprender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra. Cuida, Senhor, de cada um que está nesse momento nos acompanhando. Que Teu Espírito nos use para falar e use também essa pessoa para receber a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Muito bem, meninos, lição do perdão. Essa palavra é uma palavra um tanto quanto forte. A gente viu aqui uma tirinha bem legal no começo aí, né? Começa aqui o rapazinho falando com a sua namorada ou esposa. Perdão pela briga de ontem, mas a culpa foi sua. Eu já até me identifiquei com essa tirinha aqui já no começo já, né? Um abraço pra minha esposa que tá em casa, mas é bem o nosso retrato ali, né? Mas brincadeiras à parte, embaixo a gente vê Cristo compartilhando o pão com os seres humanos e Deus reconciliando consigo todos os seres humanos. Qual foi a impressão de vocês com essa tirinha? Tem aqui um contraste, né? Do perdão, né? O reconciliamento divino e o outro é pelo ser humano. Você falou aí da tirinha e eu lembrei da época de evangelismo. Lembra lá que tem uma história de um casal que briga por causa de um rato? O rato vê o rato de lá e quando tá lá, sobe no sofá e começa a brigar. Não, o rato vê de lá e aí começa a briga. Não, vê de lá, vê de cá, vê por essa porta, vê pela aquela outra porta e começa uma briga discutindo da onde o rato veio. No final, né, depois ali cada um vai pra um canto da casa. E aí retornam ali no final da noite e tal, quando tá na cozinha, poxa, amor, perdão, que coisa, brigar por causa de um rato, né, e tal. E a esposa foi lá, abraçou ele, perdão também, amor, querido, não sei o que e tal. E aí abraçaram, e aí o homem olhou, mas o rato veio de lá, e ela não veio de lá. E aí a briga começou tudo de novo. Então, aqui mostra esse contraste, né, a reconciliação aqui do ser humano, a gente nunca quer ceder. Sim. É algo necessário, eu preciso ceder às vezes. E ainda eu vou além, né? Ainda que a gente esteja certo, às vezes é bom a gente ceder também. Né? Só para que a gente tenha paz. Naquilo que for possível também, né? A gente ceder em relação quando a gente estiver correto. Né? Mas, por outro lado, Jesus mostra, né, quando ele veio aqui, João 1,14 retrata quando Jesus veio, né, e se transformou em ser humano, habitou entre ser humano. Né, o significado do nome Emanuel, né, Deus conosco, e ele mostra ali a verdadeira reconciliação, né, através do sacrifício por fim que ele faz ali com seus 33 anos. Né? Jesus é perdão, né, gente? Porque se não fosse o perdão, ele não tinha nem como nos aceitar. E esse texto, essa tirinha aqui é muito interessante, porque é aquilo exatamente que está descrito aqui. É aquele tipo de tirinha que nem precisa de explicação. Eu te perdoo, mas eu tô de olho. Sim. Ó, esse aqui é irmão desse. É mais ou menos assim. Mais ou menos por aí. Esse é o perdão do ser humano, Sim. entendeu? Perdoa e ainda fica falando, rapaz, eu perdoei, mas... sinceramente, aí começa a falar mal da pessoa. Será que perdoou se tá falando mal agora? Mas é assim, né? Sim, complicado. exatamente. Já aconteceu aí com quem tá acompanhando a gente? Você foi pedir perdão pra alguém,
essa pessoa disse que perdoou você, mas depois começou a falar mal porque você fez aquilo, espalhou para todo mundo, e a desavença que antes era para ter sido enterrada reacendeu mais forte do que antes. Sim, exatamente, já aconteceu. E aí começa, não, então a gente vai começar a brigar de novo, é melhor deixar isso quieto. É isso mesmo. Já aconteceu, já. Com certeza, meninos. Essa tirinha, como vocês muito bem disseram aqui, ela não precisa nem de explicação, né? É incrível que realmente eu gosto de pensar que todos nós sempre temos alguém para perdoar e alguma coisa para ser perdoada. Todos nós estamos nessa condição. O único que só tem a oferecer perdão e nada para ser perdoado é Cristo. E a tirinha já deixa isso claro. Cristo veio para reconciliar a terra ao céu. E eles começam aqui na lição dessa semana citando um livro muito extraordinário. Não sei quem já teve a oportunidade de ler, um livro já muito emblemático, um livro já de 2 séculos atrás, que é A Cabana do Pai Tomás, né? Que é um livro que foi muito, muito vendido aqui. E o protagonista da história é um negro cristão. E esse negro cristão trabalhou ali incansavelmente para libertar outros negros, para trabalhar contra a escravidão, mas chega em um determinado momento de sua história, ele é preso por um escravista, que é o, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Legri, acho que é assim que se pronuncia. Legri, né? Que odiava negros e odiava cristãos. Já imaginou essa casadinha aqui? E ali, o final de nossa história, uma história triste, é que apesar dos muitos maus tratos e de toda a condição que aquele homem foi passando e passando e passando, no final ele morre ali de maneira trágica em um dos castigos que o seu senhor agora ele estava aplicando. Mas conta a história do livro que antes de morrer, ele toma suas forças para dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, citando a escritura bíblica, se lembrando de Cristo, ou seja, ainda assim perdoando seus agressores. O livro nada mais é do que um chamado ao perdão. E aqui eu fico com uma pergunta agora. É fácil perdoar? Porque é fácil falar de perdão. Mas e perdoar, meninos? É fácil? Olha, não é fácil, pastor. Não é fácil. Eu tenho algumas histórias na minha vida sobre perdão. Eu vou contar, talvez eu conte algumas delas aqui hoje. Uma dessas histórias é que... É alguma daquelas que você estava contando nos bastidores aí, foi? Não, com a gente? Não, aquela ali não pode não. Mas... Tem um perdão muito forte. Muito forte. Perdão ali. Na minha família, em 2014, teve uma tragédia muito forte com um primo meu, que é mais novo que eu, né? Ele faleceu, né, de uma forma trágica. E os causadores disso... eu fiquei assim, o coração sangrava, eu amava meu primo, né? Nossa família, né? Nosso familiar não tem como não amar. E fiquei com aquele ódio, não conhecia as pessoas, mas fiquei com aquele ódio e tal, no coração. E aí Deus, ele falou comigo, né? Mandou primeiro um servo dele, veio um ancião na minha casa, certa noite, falou: Léo, como é que você tá? Tá bem e tal? E eu falei: não tô bem, né? Não tem como estar bem, né? Com tudo que aconteceu. E aí... ele começou a falar de Jesus, de perdão, que é o tema, e meu coração começou a quebrantar por dentro, até que eu caí em si. Eu falei: realmente, né? A gente não deve querer ficar com ódio da pessoa, e ainda tem mais, né? Esse ódio, né, que a gente fica, eu lembro uma vez assistindo um sermão, que o pastor fala que quando a gente sente ódio da pessoa, é como se a gente... essa pessoa viesse à nossa casa e a gente fosse oferecer um suco para ele, colocasse veneno no copo de um dos copos, né, o outro natural, dá o natural para a pessoa e bebe o que está com Nós mesmos tomamos o veneno. Nós mesmos tomamos o veneno e isso só faz mal para nós. Então eu caí em si, né, com tudo aquilo. E aí sábado eu fui para a igreja. Quando chegou no sábado eu fiz a oração. Eu conto isso às vezes, né, em alguns testemunhos meus. Foi a oração mais difícil de se fazer. E o que tinha naquela oração? Eu tinha que perdoar algumas pessoas, né? Então eu não conhecia, não tive assim o prazer de ir diante deles e falar assim: eu te perdoo. Não tive esse prazer, mas eu fui até Deus, ajoelhei na igreja. Assim que cheguei, comecei a chorar, né? Me derramar diante de Deus ali, toda a minha angústia. E aí eu falei: Senhor Jesus, né? O Senhor sabe que o causador disso tudo é um inimigo, né? Feroz, né? Pedro vai falar que ele se parece com um leão querendo devorar a humanidade, o ser humano. Então eu te peço, perdoe aqueles jovens, né, que fizeram isso, e que, se possível, eu tenha um encontro com ele no céu, né, para eu poder abraçá-los, né, porque eu sei que no final das contas não vem dele, né, a maldade, né, instala no coração ali, mas não vem do próprio ser humano. Sim. E aí eu fiz uma oração ali que eu tenho para mim, que foi uma oração a mais difícil. Por quê? Porque eu tinha que perdoar pessoas que fez uma atrocidade com um primo meu, né? Entendi. Assim, eu não vou dizer que eu consigo perdoar fácil,
Eu acho que muita gente está acompanhando agora, talvez tenha esse sentimento, né, de ter dificuldade para perdoar. E é um tapa sem mão, como a gente costuma falar, quando você abre a Bíblia e percebe que para eu receber o perdão, eu preciso perdoar. Isso para mim é o mais difícil, né? Porque a gente, quando está na circunstância de vítima, quando nós somos a vítima de uma situação difícil, para a gente é fácil falar, nem tão fácil assim. Mas porque a vítima, ela tem a prerrogativa de literalmente ser a vítima, a parte que foi atingida. Agora, quando a gente atinge alguém... Então, assim, uma das situações, pastor, mais difícil assim, né? Eu caí naquela armadilha, que tem gente que caiu na armadilha de emprestar dinheiro pro outro. Eu caí na armadilha de emprestar cartão de crédito. Entendeu? Se eu falar pra você, pastor, que o primeiro carro que eu comprei na minha vida foi pro outro. Nossa vida, Junião. Meu pai me ensinou uma regra e eu aprendi na prática. Eu aprendi Nunca empreste seu cartão de crédito. Eu aprendi estando do outro lado da moeda. Um amigo meu me emprestou e enrolei ele mesmo sem eu querer, porque eu não tinha responsabilidade, nem habilidade, nem maturidade. Não, mas deixa eu explicar, porque senão a audiência vai pensar que eu sou milionário, mas não sou não, gente. Não sou não. Levei uns 2 anos pra pagar essa dívida. Uau. Levei 2 anos pra pagar essa dívida. Imagina você ver o seu salário no final do mês literalmente sendo descontado só para aquilo. Aquilo me deixou numa angústia. E aí eu aprendi algumas coisas. Primeiro... Calma aí, Júnior. Calma aí. Desculpa, sim, por favor. Deixa eu perguntar. E a outra parte não te pagou? Eu insisti, liguei, mas aí houve aquela velha atitude de quem está devendo, né? Bloqueou meu número. Nossa, e aquilo ali... Olha, vou dizer uma coisa pra você, gente. Caramba. Aquilo ali provocou um avalanche na minha vida, mas não só por conta da dívida, da ansiedade, da angústia, do ódio, entendeu? Sim. Quase que orando a Deus, Senhor, só um raiozinho, Senhor, na cabeça, de leve, só um pum. Fininho, sabe? Tranquilo, mas nada não é demais. pra morrer, não, é só pra pessoa, poxa, olha, se é Deus castigando, eu vou pagar o rapaz. Mas é difícil. E quando você empresta, né, no teu caso, ainda mais pra comprar um carro, essa pessoa talvez seja próxima. Não foi, né? não foi pra um carro, não. É porque a pessoa disse que tinha alguém que estava precisando de uma cirurgia Sim. e que precisava, né, passar o cartão. Sim. Aí passou o cartão na maquininha de uma outra pessoa, o dinheiro caiu na conta, a pessoa Ela pegou o dinheiro. Pegou o dinheiro, não havia ninguém precisando de cirurgia. Torrou o dinheiro. Torrou. Pô, mas então, provavelmente é uma pessoa que era próxima tua, né? Sim, porque bem próximo, pra te pedir um valor... E isso aí é o que faz doer. Né? Porque você confia, você só empresta porque você confia. Você conhece, né? Você tem uma amizade. Aí desobedecer a palavra, desobedecer. Por que a Bíblia nos ensina? Que a gente não deve homem emprestar. tolo num aperto de mão se faz fiador do outro. Exatamente. Mas a gente, coração ali, poxa, está precisando, vamos lá. Sim. E foi difícil para perdoar, não só para perdoar a pessoa. E aí entra um ponto, para me perdoar. Sim. Porque a gente que conhece a Bíblia, como a nossa audiência que está acompanhando também conhece, qual a orientação da palavra de Deus sobre isso? Não faça. E eu fiz. Então, na hora, disse assim, senti aquela raiva por conta do rapaz que fez isso, mas senti também aquela raiva de mim mesmo. Sim. Dizendo, poxa, por que eu... Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não previ isso? Não, como é que eu me coloquei numa situação como essa, sabe? Sim. Mas fique em paz, Júnior, esse é o mal comum. Eu acho que você já caiu nisso, não já, pastor? Talvez. Já caiu. Ele falou, eu fiquei familiarizado. Eu tenho alguns amigos que eu tive que perdoar, mas são valores menores, Júnior. Não são valores tão altos assim, não. Não, mas pensa que na época que isso aconteceu, o carro não estava tão caro. Hoje meus amigos me conhecem por ser uma pessoa que eu não empresto o meu cartão. Pastor, você tem um limitezinho aí, assim? Não, deixa quieto, Júnior. Eu tenho ensinado uma coisa, assim que eu casei, eu falei com a minha esposa assim, olha, tem uma regra aqui na minha casa, já passei por muitas situações e a gente agora vai estar na obra, né, tem que estruturar a vida, então a gente não empresta cartão e a gente não empresta dinheiro. Se é pra emprestar, a gente pega o valor e dá de oferta. Pronto. É melhor. Se você tem condições, dê o valor pra pessoa se ela tá precisando. Agora, se você não tem condições, amigo, não empreste. Vai acabar com a amizade, vai causar desavenças, vai causar dificuldade. Vai ser uma situação muito, muito difícil. Então é melhor você acabar dando o valor do que você emprestando, né? Então deixo a regra aqui, porque eu acompanho várias situações e vira e mexe, chega no meu ouvido, histórias tipo assim, não, pegou meu cartão, pastor, tem 3 semanas que pegou e já na primeira data já furou. Amigo, eis um problema aí que vai acabar com essa amizade. E né? acaba mesmo. E acaba com a amizade acaba mesmo, acaba né? mesmo. E fica forçando o cristianismo também, né? Que aí agora o peão tem que ser bom pra ele orar bastante, porque ele tem que perdoar. Que prova. Que prova. Muito
Muito bom. Mas agora, meninos, a gente tá falando sobre essas provações da vida. Existe um caminho fácil pro perdão? Não, E aí? nunca existe, né? Perdoar a gente primeiramente é entender que perdão não é sentimento. Esse é o primeiro ponto. Sim. Eu sei que é difícil pra gente entender isso, porque, poxa, como é que eu vou perdoar alguém se eu não sinto vontade de perdoar? Sim. Mas é aquilo que a gente precisa colocar no coração. O processo, ele inicia com a decisão e termina com o consentimento do coração. Então coloca essa frase aí. O processo inicia com a tua decisão e ele termina com o consentimento do teu coração. É como fazer academia. Sim. No começo é horrível. A vontade de ficar em casa. O tempo todo. O tempo todo. Chega aquela hora de que você não quer ir pra academia. Eu tava falando nos bastidores, né? Que eu, Sim. por questão de saúde, eu vou voltar agora, né? Mas por questões de saúde passei um tempo aí sem ir. Mas, nossa, a princípio, quando eu comecei a ir, pastor, foi aquela situação difícil. Mas aí, depois de um tempo, quando você cria aquele hábito, Sim. aquilo se torna prazeroso. Ou seja, o sentimento, ele é criado no nosso coração para imbuir a gente a fazer aquilo. E o perdão não é diferente. A gente começa decidindo, eu vou perdoar essa pessoa. Muito bem Sente colocado. vontade? Não sente. Eu quero? Não quero, mas eu vou fazer porque o meu mestre disse que eu preciso fazer isso. Porque Sim. para eu pedir perdão para mim, eu preciso perdoar o próximo. Na minha opinião, esse é o princípio bíblico mais difícil que tem. Para eu receber o perdão, pastor, eu preciso perdoar. Verdade. Que isso? Esse verso já tocou muito meu coração. Humanamente falando, é quase, não é, mas é quase uma injustiça. Verdade. Esse verso já tocou muito meu coração, né? Em uma outra história agora. O caminho não é fácil, ele é árduo, até porque os motivos, né, são muito trágicos, né? São vários motivos. Um amigo, né, meu, certa vez, falou algo sobre mim, né, que era mentira, para outro amigo em comum nosso. Mas esse amigo, o outro em comum, veio falar comigo e tal. Ele queria saber a minha parte e eu conversei. Ele viu que eu não tinha realmente falado, cometido aquilo que o outro me acusou. Então, ele não sabia que eu fiquei sabendo. Eu só fiquei, né, ali diferente com ele. Eu fiquei ali, ó, não vou falar mais com esse cara, né? Porque eu confiava nele, era meu amigo, gostava, jogávamos bola junto, né? Saíamos juntos, então eu não quero mais conta com uma pessoa desse tipo, me botou em uma má situação, né? E aí eu me deparei com esse texto que o Júnior falou. Para ser perdoado por Deus, precisamos perdoar. E aí quando aquilo entrou na minha mente e eu agora fiquei sabendo o que realmente o que aquele verso queria falar, eu falei, eu tenho que perdoar. Exatamente. Aí eu procurei, né? Ele tentou várias vezes falar comigo e eu sempre rejeitei. Dessa vez que eu me atentei pro que estava dentro do meu coração, para tudo que eu estava passando, eu falei, não, eu vou até ele. E eu fui na casa dele. Eu cheguei na casa dele, bati, né? Ele abriu a porta, ficou meio... Já tinha anos, né, que a gente não falava. E aí eu falei, cara, eu vim te pedir perdão e tal. E quando eu pedi perdão, ele abriu o coração também. Ele, cara, eu te peço perdão também. Eu errei com você. Né? Ele assumiu que tinha errado comigo. Né? Então, talvez tinha algo que estava maltratando ele também, o coração dele. Sim. Assim como o meu, não foi só o meu. Porque lá no dia, a gente, né, pegou ali na mão, nos abraçamos, né? E a gente pôde ali. Eu perdoei, mas ao mesmo tempo também ele me perdoa, porque apesar de ter começado com ele, quando eu começo a rejeitar, eu começo também a pecar contra ele, né? Porque ele é um filho de Deus. Sim. Então eu começo a pecar contra ele. Então eu precisava também, não só perdoar, mas precisava também de perdão também. Agora, eu que tenho uma pergunta. E quando a gente precisa perdoar alguém que não se arrependeu do mal que fez pra gente? Isso é uma pergunta dolorosa, Júnior, porque você falou aí, eu tava pensando que vocês estavam contando a história de vocês, perdoar nunca é fácil. Nunca. E quando a gente fala do caminho para o perdão, eu costumo julgar na minha vida que o caminho para o perdão é o mesmo caminho da salvação. Porque para você chegar a perdoar, perdão é um dom divino. Então você toma a atitude de perdoar, você vai até Deus, pede forças para isso e você faz baseado nas forças de Deus. Na minha vida também, eu já tive, em alguns momentos da minha vida, eu sempre considerei assim, eu sempre fui um cara de ter alguns amigos, muitos conhecidos e muitos colegas, mas fazer questão de ter 0 inimigos. Nunca tive inimigos. Sempre quis manter sempre um bom relacionamento com todos que estavam ao meu redor. E chegou em algum momento da minha vida que eu passei por uma prova muito forte de pessoas que normalmente não são aquelas que estão distantes, são aquelas que estão no nosso círculo íntimo,
as mais próximas ali, né? E com essa prova eu fui realmente muito machucado. Toda a minha vida foi abalada, já foi numa situação, numa época que eu vivia, eu tinha passado por uma tragédia há pouco tempo na família, tinha perdido minha mãe, na sequência passei por esse tipo de golpe e, cara, foi muito doloroso, porque todo o grupo tão íntimo foi desfeito ali. E ali eu saí daquele golpe pensando assim, cara, acabou. Esses relacionamentos que existiam aqui, eles findaram agora. Vou tocar minha vida e eu não quero mais saber de nenhum deles. A partir desse momento, minha vida ficou em preto e branco. E é curioso que eu entendi uma coisa nessa fase do preto e branco. Ela não ficou em preto e branco por falta das pessoas, mas ela ficou em preto e branco porque eu preparei ali, naquele momento, 3 copos de veneno diferentes, um para cada pessoa envolvida naquela situação, e eu desejei para eles, mas quem estava tomando era eu. Então a minha vida ficou muito amarga. Sobretudo porque eu não via em alguns a atitude de arrependimento. Isso dificulta ainda mais o perdão, né? Ou principalmente quando a pessoa ela te magoa e ela nega o feito, apesar de você saber disso, aí te dificulta ainda mais o perdão. E começou uma das piores batalhas da minha vida espirituais, porque agora eu tive que começar um processo. Já era estudante de teologia para me formar pastor, e um dia nas aulas de teologia estudamos sobre perdão e aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, cara, a minha vida não está em paz porque falta uma coisa. Eu preciso perdoar aquela pessoa. Na verdade, eu preciso perdoar aquelas pessoas. Ah, mas não te pediram perdão, não se arrependeram. Isso aí é um problema deles com Deus. Exato. Minha obrigação com Deus é estender ao outro o amor que Deus me estendeu. Eu não merecia ser perdoado. De alguns pecados, em alguns momentos, a gente, antes de ter o conhecimento de Cristo, nem se arrependeu, mas Cristo já estava te dando perdão. O amor de Cristo te alcança, te traz de volta para a salvação, te dá o perdão que você não merece. E agora, por que você não estende o perdão ao outro? Perdão é uma dádiva que vem do Senhor e que você estende a quem muito foi dado, muito também deve ser dado ao outro. Como a gente recebe de Deus, eu me lembro muito daquela parábola que fala que um homem devia 10 mil talentos e o outro camarada devia 100 denários. Né? Um denário era uma expressão para um dia de trabalho, 100 denários eram 100 dias de trabalho. 10 mil talentos dariam mais de 160 anos de trabalho. Os 10 mil talentos, o homem vai diante do rei, chora, pede perdão e o rei fala assim, não, tudo bem, amigo, fica em paz, eu vou te perdoar. O outro homem que devia 100 denários, a este que devia 10 mil talentos, vai lá pedir perdão. Não, enquanto você não me pagar, vou te mandar para a prisão, vou te condenar, vou fazer isso, vou fazer aquilo contigo. No final da história, nós vemos na parábola de Cristo que o que tinha 10 mil talentos que devia foi condenado. Por quê? Porque ele muito foi perdoado, mas ele não estendeu o perdão para o outro. Então eu aprendi na minha história de vida, e eu acho que isso me ajudou a amadurecer muito espiritualmente, o seguinte, perdão eu recebo do alto. Eu repasso a todos que estão ao meu redor. Se arrependeram ou não se arrependeram, Júnior, não cabe a cada um de nós, porque o perdão em si não está vinculado ao fato da pessoa te pedir ou não desculpas. E isso é duro pro ser humano entender. Porque às vezes, cara, ele não me pediu desculpa. Por que eu vou ter que perdoar ele? Simples, porque Deus te deu perdão. Ah, eu sou cristão, eu devo pedir desculpas? Sim, você deve pedir desculpas, você deve pedir perdão. Mas ainda que a pessoa não te peça, a sua obrigação com Deus é qual? É estender o amor de Deus para outra pessoa. E por isso que o caminho do perdão é o mesmo da salvação. Porque só Cristo para te dar força para perdoar a pessoa que te ofendeu. E venhamos e convenhamos, amigos. Para chegar numa situação de precisar perdoar, normalmente é alguém que você se importava. Porque quem você não se importa, não te magoa ao ponto de você ter que perdoá-lo. Correto. Essa é a pior parte, é quando a gente fala de traição, né? Sim. A pior parte é por quê? Porque a traição acontece num círculo de pessoas que a gente tem intimidade, de pessoas próximas a nós. Então é o que traz mais dor, é isso. Sim. É porque você é próximo daquela pessoa, porque você já foi amigo daquela pessoa, né? Porque você às vezes é até familiar daquela pessoa, e aí você recebe algo desse tipo na tua vida, isso te machuca, é impossível não machucar, na verdade, né? Exatamente. Mas precisamos perdoar. E agora, meninos, a lição coloca um negócio muito interessante, né? O sacrifício pacífico, que é de Levíticos 4, não era uma opção. O sacrifício de perdão pelos pecados não era uma opção. Deus colocou como uma obrigatoriedade para, de uma forma didática, ensinar a todos que passassem por aquilo que eles também deveriam perdoar da mesma maneira que eram perdoados. E isso é incrível, a didática de Deus, né? Nós somos perdoados para perdoar. Existe uma dificuldade aqui, eu quero colocar para vocês. Porque é o seguinte, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente sempre fala no Pai Nosso lá, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é isso? Exatamente. Então, o perdão já está vinculado. Só que agora tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus, quando perdoa, ele joga nas profundezas do mar e jamais, eu gosto muito desse termo, jamais me lembrarei dos seus pecados. Só que o ser humano...
O ser humano esquece, amigos? E aí? Não, o ser humano ele não esquece, lembra, relembra, prega na parede, joga na cara, esfrega. É assim que acontece. Eu conheço uma pessoa próxima a mim, não vou citar aqui, porque senão ela vai descobrir que eu tô falando dela, né? Mas que Já ela sabemos que é. Já sabemos. Ele falou nos bastidores aqui. A pessoa não vai saber, mas ele falou nos bastidores. Ela é de jogar em direta. Vocês conhecem direta, né? Aqui, né? Você fica ali cutucando. Não, né? a minha esposa joga diretas mesmo. Ela não joga em direta, não. É direta mesmo. Então, tipo assim, aconteceu algo na vida, né, dessa pessoa. E é no status, é nos stories, né? Você vê lá, ela fala, não sei o que. E todo mundo sabe o que é. Nossa, porque todo mundo conhece a história, né? Então todo mundo próximo, conhece a história. Todo mundo que conhece a história sabe o que é qual é o contexto daquela frase, né? Sim. Então, tipo assim, falou, perdoei, né? No caso, essa pessoa falou, perdoei. Mas tudo que ela faz, ou que ela mostra ali no seu dia a dia, aparenta não ter perdoado. Apesar de que realmente a gente não esquece. O ser humano não esquece, né? A gente não tem amnésia, a gente lembra do que. Eu lembro de um homem que louvava a Deus. É diferente o verso que você citou, pastor. É um homem que estava ali, né? Ele louvava a Deus a vida toda. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas se incomodavam, chegou um rapaz, porque você tanto fala bendito seja o nome, qual é o motivo? Você tá aí sentado e tá louvando o nome do Senhor. Aí ele vai e responde, porque o Senhor é bom, o Senhor perdoa, o Senhor, né? E ele, cara, eu vou te dar algo para você fazer, para que você fique aí quietinho, calado e tal, e dá um livro para ele, né? Um livro de ciência. E aí ele começa a estudar e tal, e vai numa parte do livro que ele se depara e fala, que maravilha. E ele começa a gritar, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom. E aí, rapaz, volta de novo, eu te dei um livro aqui que não tem nada a ver sobre Deus. Ele, cara, aqui fala que no mais profundo do mar, ninguém consegue chegar, né? Os estudiosos aqui comprovam e tal. E ele falando do livro de ciência ali. E daí, o que é que tem isso? Ele fala, mas a Bíblia fala que Deus, ele joga o nosso pecado na profundeza do mar. Então, meu pecado tá perdoado e ninguém vai encontrar. E eu quero aproveitar e contar um pouquinho rapidinho do perdão de uma outra forma também, porque eu falei nos bastidores que eu já frequentei 6 outras igrejas. Então a minha base cristã foi no catolicismo, depois eu fui para a Igreja Ceia, depois eu fui para Maranata, Testemunha de Jeová, Igreja Internacional da Graça, Assembleia de Deus e por 7º a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No 7º dia chegou na 7ª. Eu brinco que como no 7º descansou, por aqui eu fiquei. Mas eu lembro que em uma dessas denominações, eu lembro que eu entrei na igreja, eu frequentava, eu gostava muito, e o dirigente dessa determinada denominação dizia que para a gente ser salvo, a gente precisava receber o Espírito Santo. Só que a forma como se recebia o Espírito Santo nessa denominação era as pessoas girando, caindo no chão e tendo essas manifestações que a gente sabe que tem em algumas igrejas pentecostais. Só que aquilo não acontecia comigo. Eu lembro que eu ia na igrejinha do meu bairro, lá no interior do estado do Pará, em Mãe do Rio, numa igreja aí, quer dizer, no município a mais de 200 quilômetros da capital, e aquilo não acontecia comigo. Eu pedia para o pastor colocar a mão na minha cabeça, eu não caía no chão. E aquilo foi me entristecendo, porque cada vez depois que as pessoas levantavam daquela manifestação, o dirigente falava a mesma coisa. Deus só vai perdoar e salvar aqueles que recebem o Espírito Santo. O resultado, eu lembro que da última vez que eu fui naquela igreja, eu disse, eu acho que está faltando eu cair no chão. Eu acho que se eu cair no chão, o Espírito vai chegar. Negócio desce e aí acontece. E aí quando todo mundo começou a cair, eu caí também, mas não foi um cair fingindo. Eu caí pensando que talvez era um método de acontecer comigo aquilo que acontecia com os outros. E não aconteceu nada. Eu saí daquela igreja triste. E eu pensei, nunca mais eu vou entrar numa igreja na minha vida. Eu estava triste pensando que Deus não ia me perdoar, me sentindo um lixo, me sentindo, sabe, tendo nojo de mim mesmo, porque se eu não estava recebendo o Espírito Santo é porque nem Deus estava me aceitando. Depois de um tempo, né, para resumir aqui, porque não tem tempo para isso, mas foi que eu entrei na igreja adventista através de um amigo que me levou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sermão sobre a volta de Jesus. E foi ali que eu fui aprender como o Espírito Santo se manifesta. Como ele me amava. Aquilo me emocionou tanto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se sentir perdoado por Deus é a melhor coisa que tem.
E eu lembro que no meu batismo aqui, isso já é outra ponta, eu fiz 2 pedidos para Deus. O primeiro é que ele salvasse a minha família, os meus pais estavam prestes a se divorciar. E o segundo é que ele me ajudasse a falar, porque eu gaguejava muito. Eu não conseguia falar uma frase inteira. Olha só, rapaz, isso é novidade, aconteceu. Rapaz, eu não que legal. conseguia de jeito nenhum. E aí foi então que eu considero que Deus atendeu os 2 pedidos que eu fiz para ele logo depois que eu saí do batismo. Então, por que eu contei essa história? Porque o perdão de Deus não só transformou a minha vida, mas transformou a vida da minha família. E quando a gente não aceita o perdão de Deus, sabe o que a gente está dizendo? Que o perdão de Deus não é suficiente para a nossa vida, e isso sim é pecado. Muito bem colocado, Júnior. E eu estava ouvindo a sua história e pensando, né? Como que Deus vai guiando a gente até nós chegarmos na verdade, né? Deus foi guiando a tua vida até você ter um encontro com a verdade. O que você achou que era algo que Deus não estava se manifestando, na verdade Deus estava te protegendo para você encontrar o caminho. Deus seja louvado por isso, Júnior. Que bonito testemunho, que bonito testemunho. E assim, você falando do perdão, como você falou, e a gente aceitar o perdão de Deus é crer que Cristo é o suficiente, né? E assim, quando a gente começa a falar desse perdão, meninos, que poder tem o perdão? O perdão tem o poder de te libertar da mágoa, do rancor, da raiva, do ódio, da ira. A gente falou aqui que o perdão ele era um copo de veneno, e literalmente ele é, porque ele vai amargurar por dentro a vida da pessoa que não consegue perdoar. O maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa, é aquele que outorga o perdão. Porque o perdão que você precisa, quando você tem que ser perdoado, como você muito bem colocou, Júnior, Deus ele já te dá. Então, quando você agora é um perdoado, você está livre pela graça. Todo o fardo do pecado foi retirado. Você finalmente está livre, por completo. Livre dos seus pecados, porque você foi perdoado pela graça. Agora, quando você outorga também o perdão a outras pessoas, aí, meu amigo, aí você está completo. É poderoso demais isso. E o perdão tem um poder muito incrível, né? Demais. Muito incrível, né? E a Bíblia, ela traz isso aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu gostaria de ler com vocês aqui, dentro do nosso hipertexto, 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? E a gente já vai caminhando para o nosso final, porque agora o pessoal da produção já me deu 2 toques aqui no ouvido já, e a gente tem que ir caminhando para o nosso final. 2 toques que ainda tem mais tempo? Tem mais tempo? 1 João 1, 9, que diz assim... Vou pedir pro Júnior com essa voz de radialista, né? De ler pra gente, por favor, Júnior. Aqui diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado, Júnior. Esse texto é lindo, porque agora a gente percebe uma coisa: não houve condição, não houve seleção de pecado. Olha, esse pecado eu posso perdoar, aquele eu não posso perdoar. A Bíblia literalmente está dizendo: se você confessa o seu pecado diante de Cristo, Cristo tem poder para te perdoar todo e qualquer pecado. Pastor, até o ano passado eu era estudante de psicologia também. Legal. E vou estar retornando em breve, mas algo que é consenso entre professores é que se as pessoas que frequentassem, as pessoas que frequentam os consultórios, tanto daqueles que atendem como psicólogos, como os psiquiatras, se elas somente se perdoassem, Uau. o índice diminuiria em torno de 82%. Uau, imagina isso. Você vê que a maioria das pessoas estão procurando porque não conseguem se perdoar. Olha só que interessante. E isso é muito forte, né, Júnior? Porque agora Cristo ele outorga o perdão, e eu sempre encontro pessoas, como você está falando, pessoas que vêm atrás de auxílio pastoral. Pastor, tô depressivo, eu tô triste, eu tô passando por uma dificuldade, eu não consigo ver luz na minha vida, meus dias estão em preto e branco, tá tudo muito difícil para mim. E quando você vai estudando o caso da pessoa, você percebe uma coisa: no final das contas, ela mesma não se perdoou. A vida já andou, Deus já perdoou, quem sabe os que estavam ao redor já perdoaram. E ele ainda não conseguiu perdoar a si mesmo. Né? E isso é muito forte. Agora, o poder do perdão também eu tenho que outorgá-lo a mim também, né? Se Deus me perdoa, quem sou eu para me condenar? Né? E eu gosto muito da história, de uma história, Júnior, e com isso eu vou caminhando pro final aqui. O nosso último dia vem falando assim sobre a transferência de saldo, e eu gosto de pensar no seguinte, né? Imagine você, quando a gente vem falando sobre perdão, e esse perdão inevitavelmente leva à justificação, e com isso eu caminho pro final aqui. Imagine você, vamos imaginar por um instante, Júnior, que você é um gerente de banco, né? Um gerente de banco do Bradesco. Pode ser? Tá bom para você, do Bradesco? Tá tudo bem. E o Léo é seu amigo. Um abraço para Luciana, que é gerente do Bradesco, que é minha ouvinte da rádio. Também. Olha só que legal, um abraço para Luciana. Então, olha aí, a gente já falou aqui sobre emprestar dinheiro, falou que não é para emprestar, mas foi combinado, viu, Luciana? Não foi o nome do banco, viu? Para homenagear você. Foi para homenagear, não foi combinado. Mas vamos imaginar que por um instante o Léo, muito teu amigo, te convença
a emprestar para ele com uma assinatura no Banco do Bradesco 10 milhões de reais. Já imaginou? Assine aí, assine aí. 10 milhões de reais. Você empresta, Júnior? Eu já perdi um carro, tu vai pagar mesmo esse negócio. Tu vai pagar mesmo. Vai pagar mesmo isso aí. Passou um mês, aquela história fatídica acontece, o Léo não consegue te pagar. Mas mês que vem eu pago dobrado. Eu pago dobrado, mês que vem eu vou pagar dobrado. Não se preocupe. Comigo você não perde, né? Comigo você ganha. Lembrando de histórias antigas, passou 2 meses, passou 3, passou 6 meses, não pagou nada. Com juros no Brasil, a dívida foi como? Só aumentando, multiplicando, e de repente, Léo já te bloqueou do celular, Léo já te bloqueou nas redes sociais, e eu sei que essa história te lembra alguma coisa, mas não é mera coincidência, verdade. Né? Mas por fim, passou 2 anos, o Léo não te pagou. Você tá feliz ou tá triste, Júnior? Muito triste. Muito triste, quem sabe enraivecido, quem sabe ali irado com esse momento, e agora perceba... Eu troco essa tristeza pelos meus 10 milhões de volta. 10 milhões de volta, né? Mas um dia, Júnior, você tá lá no banco, tranquilo, por sorte, por conhecer o dono do banco, você não foi mandado embora, mas um dia você tá tranquilo e o Léo chega. Alguém da família do Neymar Júnior descobriu que o Neymar é primo do Léo, primo da família, e o Neymar agora numa atitude de ajudar a família do Léo, vai lá e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que eu posso te ajudar, Léo? E o Léo fala assim, não, cara, eu tenho uma dívida e eu gostaria de pagar essa dívida, então vamos lá no banco, vamos fazer uma conta conjunta. Beleza, chega no banco, você vê, tá entrando o Léo e tá entrando o Neymar, você fica feliz ou não fica? Já, sorrisão. Olha, pelo Neymar... Mas pelo Léo... Pelo Léo não, mas pelo Neymar, né? Pelo Léo não, você miserável, ó, olho junto, tá me devendo. Já ligo direto, olha, segurança. Segura ele aí na porta. Chegou lá na hora, tá na mesa, tá você sentado aqui como eu estou, está os dois sentados na sua frente, o Neymar olha pra você e fala, eu quero fazer uma conta conjunta com o Léo. Você dá aquele sorriso, bate no seu computador, prepara a conta conjunta, pergunta, você aceita a conta. Não, primeiro eu falei, você tem certeza? Você sabe que esse cara... Deixa eu te contar com ele. Deixa eu te contar aqui como é que chegou nisso. Conhece ele, né? Realmente? Essa mágoa é grande. Essa mágoa é grande mesmo. Quando chega, termina uma conta conjunta, a dívida de 10 milhões foi quitada. Nossa. Não pelo crédito do Léo, pelo crédito do Neymar. E agora, o crédito do Léo foi aonde? Nas alturas, porque ele tem uma conta conjunta com o Neymar. Então o crédito dele foi nas alturas, né? Não porque ele tenha dinheiro, não porque ele mereça, mas por conta do outro que tem um crédito suficiente. Eu conto essa anedota, né, essa história, que até parece uma metáfora engraçada, para dizer o seguinte, quando Cristo ele morreu pelos nossos pecados, o crédito dele foi nas alturas. Nós somos pecadores diante de Deus, e a Bíblia diz em Romanos 3 que nós somos pecadores que carecemos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que Paulo diz. O que significa que não importa onde você está, o que você está fazendo todos os dias da sua vida, você acaba pecando. Você tem uma dívida impagável diante de Deus. Só que agora, nessa dívida impagável diante de Deus, quando você aceita Jesus Cristo, Cristo te abraça e diz, eu quero fazer uma conta conjunta com o Júnior. Eu quero fazer uma conta conjunta com o Léo. Eu quero fazer uma conta conjunta com o Gabriel. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, baseado no sangue de Cristo e no merecimento dele, nós temos crédito para a salvação. O perdão que Cristo nos dá foi comprado pelo próprio sangue. E no crédito dele eu posso entrar no céu. Então o perdão não é brincadeira. O perdão é a chave que foi comprada com o sangue de Cristo na cruz. Amém. Então isso é maravilhoso, porque quando a gente olha para essa história, a gente percebe uma coisa. Não, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, eu não vejo como me perder. E Deus seja louvado por isso. Amém. A gente está chegando no final da nossa lição, meninos, nós já passamos nosso tempo aqui, o pessoal já está me pegando a produção ali, mas eu queria que vocês deixassem agora o recado final de vocês, acabei começando pelo meu recado final, e dessa vez vou começar por você, Júnior, dá o seu recado final para a galera, por favor. O recado é muito simples, o recado é que perdoar nem sempre, nunca vai ser fácil. Por outro lado, receber o perdão de Deus também não vai ser fácil. Mas quando você tem a oportunidade de mudar a história da sua vida, porque Jesus quer perdoar você por aquele erro que você cometeu, porque naquela época você até sabia ou não sabia, mas você acabou se prejudicando pessoas que você ama, se sente culpado por conta disso até hoje. É aquela situação mal resolvida, é aquilo que está definhando você, tirando a tua paz, tirando o teu sono. Porque quando a gente se sente culpado, a gente não se perdoa, é isso que acontece. A depressão toma conta, a tristeza profunda. O recado que eu tenho para você é: aceite o perdão que Deus já deixou à disposição há muito tempo para você. Só pega, agarre esse perdão, se perdoe, porque o Rei de todo o universo, o Juiz de toda a existência, já perdoou você.
Amém, Júnior. Muito obrigado pelo seu último recado. Leozão, é o teu último recado agora. Fala com a nossa galera, por favor. Pastor, eu quero aqui, então, replicar uma frase de Pacto que diz que o pecado, ele não tira ninguém do céu. Mas a questão do pecador não aceitar o perdão que já foi oferecido a ele é o que vai tirar ele do céu. Satanás, ele trabalhou e trabalha de várias formas, né? No passado, ele perseguiu a igreja, tentando, de alguma forma, aí, fazer com que o ser humano se distanciasse cada vez mais de Deus. Ele chegou a queimar a Bíblia, mandar queimar a Bíblia em um decreto, tentando que a humanidade não tivesse mais Deus inserida junto dela, na sociedade. Hoje é um pouco diferente, vocês citaram aí. Hoje ele deixa você para a igreja, ele te dá 10 Bíblias. Te dá não, né? Perdão. Ele permite que você tenha 10 Bíblias na tua casa, mas no final você pede perdão e você sente como se nunca fosse perdoado. E isso aí é um mal terrível. Não se deixe enganar, né? Satanás, ele tentou várias formas para nos separar de Deus e ainda tenta dessa forma, fazendo com que a gente não aceite o perdão que já foi dado, já foi pago, já foi feito. Só aceite, né? Aceite Jesus em tua vida, e como o verso que o pastor Gabriel leu aqui, né? Se você confessar o teu pecado, Jesus, ele é fiel e justo para te perdoar, né? E te purificar de toda injustiça. Muito bom, Léo. Deus seja louvado pela sua vida. Amigos, nós estamos chegando ao final de um Pega Lição, mais um episódio, com a graça de Deus. Eu já ouvi a galera de casa fazendo um azinho, mas não tem mais pra onde a gente correr. Já estouramos o nosso tempo aqui e nós vamos terminar com uma oração. Léo, por favor, ora pra gente. Vamos orar. Pai querido, bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo tema de hoje maravilhoso, né? O perdão que vem de Ti para nós, né? Queremos aceitar, sim, Deus, o Teu perdão, né? E ser salvo pela Tua graça. Mas que através deste perdão a gente consiga também perdoar as pessoas. Porque, como foi dito, fomos perdoados para perdoar. Nos ajuda, Deus, nos dando força para essa dádiva que recebemos e assim também possamos doar em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Léo, pela oração. Obrigado, Júnior, por ter estado conosco aqui também mais um episódio. Deus abençoe você que está em casa. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Você já sabe, nosso encontro é todo sábado às 3 da tarde, aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central. E eu te vejo no sábado que vem. Um grande abraço. Valeu.